Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre sexo. É bem importante assim, porque sexo muitas vezes a pessoa acha que é uma parte separada. Não é uma parte separada. Então, o sexo feminino, o sexo masculino. E é bem importante assim, porque na saída para o desenvolvimento do espírito humano, esse espírito já ficou definido, é masculino ou feminino. Quer dizer que não tem uma cisão. E depois nós tínhamos que lembrar assim, a bondade do Criador sempre possibilitando que temos opção. Então não está relacionado assim, se aquela referência que falam assim, de partes que vai encontrar a outra parte. Cada pessoa teria que lembrar assim, que existe o sexo masculino e o feminino, e o que passou disso ficou os levianos. Depois tem uma importância bem grande assim, que nós sabemos que a estrutura física de um corpo masculino é muito diferente da estrutura física de um corpo feminino. Então a questão assim que existe dos levianos está sempre relacionado que é falta de conhecimento científico. Depois, o jeito que a pessoa comporta durante a sua vida, ela então, numa época seguinte, ela pode encarnar em corpo que ela teve o desenvolvimento para aquela finalidade. Mas é bem interessante, porque quando acontece de um espírito masculino encarnar-se em um corpo feminino, ele não é forte, nem no feminino e nem no masculino. E quando é o contrário, um espírito feminino encarnar-se num corpo masculino, também acontece a mesma coisa. Ele não é forte, nem no feminino e nem no masculino. Então, na nossa vida diária, nós precisaríamos de entender o procedimento que existe de quando a centelha espiritual saiu para o seu desenvolvimento. E que depois essa condição assim de uma cisão não ter, e a bondade do Criador possibilitando para cada espírito humano que viesse a ter a outra parte de complementação para a sua vida de matéria grosseira. Nesta complementação tem muitas opções. Então, aqueles envelhecidos, fica bem fácil assim de saber que no período anterior de sua formação, ele, se tivesse mais mobilidade dentro dele, também ele teria tido uma maneira diferente nos seus relacionamentos. Então, aquela dureza que nós apresentamos na nossa vida de relacionamento, não precisaríamos de apresentar essa dureza. É só libertarmos um pouco do conceito que nós criamos, que é bem interessante, porque nós criamos os conceitos e achando assim que a outra parte teria que ser de maneira diferente. Não podemos ter partes diferentes, porque nós tínhamos que lembrar da frequência. E fica bem fácil assim, numa condição mais grosseira, no caso do relacionamento, de uma parte ter muito recurso financeiro e a outra parte não ter. Quer dizer que no relacionamento vai entrar uma desarmonia. Dessa maneira, fisicamente falando, fica bem fácil da gente compreender. Mas tem também os conceitos que nós criamos por nós mesmos e que dificulta o relacionamento. Então, o sexo é o masculino, é o feminino. E que passou disso entra os levianos. E a confirmação é o corpo de matéria grosseira. Cada um é que tem que observar o procedimento que ele está querendo para a sua vida interna. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com seu like.